Capítulo 329. Vitória esmagadora. A partir do livreto criado pelo poeta itinerante número 1 de Zenit, Matihazi, fez sentir que este jovem príncipe chamado Shevchenko fosse realmente mediano. Dos comentários que Matihazi escreveu, parecia que não havia nada de especial nesse príncipe. Ele estava apenas no 32 lugar entre os 50 melhores mestres da competição. Em um cenário normal, era impossível para ele entrar no top 4. Na verdade, seria até difícil para ele entrar no top 13. No entanto, ninguém esperava que um personagem pequeno como este jovem príncipe iria receber 3 passes livres depois de vencer apenas a sua primeira partida e entrar na lista dos 4 melhores. Alguém está manipulando o processo de criação de partidas? Quase todos tinham essa questão em mente. Após a surpresa inicial, quase todos na plateia começaram a questionar como Shevchenko conseguiu um passe livre novamente. Exceto pelos 7 mestres na plataforma, todas as outras pessoas começaram a falar. Como muitas pessoas estavam vaiando e muitas pessoas estavam questionando o processo, o juiz-chefe da competição teve de interromper a competição e pediu ao segundo príncipe Domingues para investigar rapidamente o processo de escolha de partida. Muitas pessoas na plateia ficaram emocionadas quando sentiram que haviam arrebentado a maior trapaça na história da competição, mas o resultado da investigação oficial foi surpreendente. Não havia nada de errado com o processo de escolha de partida, e a razão pela qual Shevchenko conseguiu outro passe livre foi puramente devido à sua boa sorte. Depois que a investigação oficial foi completada, o alvoroço diminuiu muito. As pessoas começaram a ficar curiosas sobre Shevchenko. A sorte deste jovem não foi boa, foi insana. Havia uma boa chance de ele conseguir uma ótima posição na nova legião de batalha que estava prestes a ser formada. Havia muitos guerreiros olhando para Shevchenko, que estava na plateia com inveja e ciúmes. Depois de pensar que não haveria passes livres após esta rodada da competição, os guerreiros invejosos esperavam que Shevchenko fosse esmagado pelos outros mestres. Como havia apenas 3 partidas e todas eram partidas de alto nível, elas não aconteceriam ao mesmo tempo. Em vez disso, todas elas iriam acontecer no estágio de teste de espada num sequencialmente. A primeira partida foi entre a deusa do tiro com arco Helena, que era realmente popular, e Cajado do Trovão e do Vento Canorte, que era do reino de Gudong. Exceto por Shevchenko, que foi de alguma forma muito sortudo, todos concordaram que Cajado do Trovão e do Vento Canorte era o mais fraco entre todos os 7 mestres. De apenas olhar a deusa do tiro com arco Helena conseguiu uma boa partida. A realidade não estava muito longe da hipótese. Helena, que era mais forte do que um guerreiro 6 estrelas no auge, foi capaz de penetrar através da matriz mágica protetora ao redor da plataforma com sua flecha. Canorte, que era apenas um guerreiro de 6 estrelas de nível baixo, não era páreo para ela. Embora este guerreiro mestre selvagem tentasse fazer a iniciação e atacar de forma proativa, ele não conseguiu obter a vantagem. Ele tentou chegar perto e usar a fraqueza de todos os arqueiros, mas Helena, que era uma arqueira experiente do Diablo Vorut, não o deixou chegar perto. Afinal, Helena havia dançado em torno de numerosos monstros e demônios em Diablo Vorut e tinha um trabalho de pés frenético. Em alguns traços rápidos, Helena já havia saído do alcance de ataque de seu oponente como um fantasma. Enquanto ela estava se movendo, suas flechas não diminuíram em poder. Depois que algumas flechas de gelo foram lançadas, a temperatura no estágio de teste de espada não caiu drasticamente. Canorte tentou o seu melhor para esmagar todas as flechas, mas a energia de gelo ainda entrava em seu corpo silenciosamente. A energia de gelo de repente explodiu e reduziu sua velocidade de reação e velocidade de movimento. Bam! Depois de 30 segundos na batalha, Helena tirou uma flecha e destruiu o cajado que Canorte estava usando. Quando Helena puxou a corda do arco novamente, 3 flechas de gelo afiadas e geladas apareceram no arco com um brilho azul da morte.
As 3 flechas foram apontadas para Canort, que havia perdido sua arma, e esse mestre do reino de Gudong se sentiu como se fosse alvo de um animal aterrorizante quando sentiu um calafrio na testa. Eu me rendo. Depois de saber que ele não era páreo para Helena, este guerreiro se rendeu quando saltou do estágio de teste da espada. Foi como uma vitória instantânea. Esta partida foi muito unilateral. Após um breve momento de pausa, gritos altos e explosivos soaram pelo estágio. Helena, que era poderosa e bonita, tinha mais fãs do que Canort para começar, e todos os homens na plateia sentiram uma descarga de adrenalina depois de ver sua paixão secreta ganhar de forma tão dominante. Todos gritaram o nome de Helena e eram tão apaixonados quanto o fogo. No entanto, Helena não mostrou muita emoção depois de obter a vitória. Depois de fazer as malas, saltou do estágio de teste de espadas e foi para a área de descanso. Para ela, não era diferente matar o monstro em Diablo Vorut. No entanto, todos os seus fãs gostaram de sua presença fria e nobre, e eles aplaudiram ainda mais alto depois de ver sua reação. Depois dessa batalha, o Chambord já garantiu um lugar na lista dos 4 melhores. Depois de meia hora, os magos reais terminaram o check-up na matriz mágica e runas ao redor do estágio de teste de espada no 1. O segundo jogo estava prestes a começar. Era entre Onisvord e espada perversa blindada de prata. A maioria das pessoas favorecia o antigo guerreiro N1 entre todos os reinos afiliados Onisvord. Embora a velocidade de crescimento punho do céu encoberto o rei de Chambord tenha feito as pessoas questionarem o status de guerreiro N1 de Onisvord, ninguém duvidava da força de Onisvord. Onisvord usou apenas um golpe ao enfrentar seus oponentes. Esta foi uma declaração selvagem e arrogante que fez o sangue de muitos guerreiros ferver. No entanto, esta foi uma representação precisa deste príncipe de aparência mediana. Em comparação, espada perversa blindada de prata era apenas um guerreiro que ficou famoso depois que ele entrou na competição deste ano. Embora ele tenha chegado à lista dos 7 melhores, ele não era tão forte quanto Onisvord na mente de muitas pessoas. Afinal, muitas pessoas lembraram que ele lutou com dedo destrutivo Sesh por um tempo antes de vencer usando um ataque secreto. Como poderia um homem que estava no mesmo nível de Peter Sesh derrotar alguém como Onisvord? A única questão que as pessoas tinham era sobre quando o golpe final Luz Branca fosse usado pela espada perversa blindada de prata. Quão poderosa era esse golpe? Esse foi o único trunfo que esse guerreiro mostrou. Esta intensa batalha estava prestes a começar quando todos focaram sua atenção na plataforma. Ah, eu posso derrotar Onisvord com uma mão. É muito lamentável para ele. A voz alta e arrogante soou na plataforma. A armadura de prata brilhava sob o sol e sua capa branca tremulava ao vento como o vestido de uma menina. Com os olhos de todos sobre ele, espada perversa blindada de prata saltou para a plataforma usando uma pose muito extravagante enquanto tentava mostrar sua força. Apenas a julgar pelo visual, esse participante mais arrogante espada perversa blindada de prata era alto, magro e musculoso. Ele também tinha pele branca, sobrancelhas afiadas, olhos grandes e lábios finos. Ele poderia ser considerado como um homem muito bonito. Além de tudo isso, ele era o príncipe do reino afiliado de nível 1, Polo, da região de Batalha Oriental. Com seu passado, aparência e força, ele tinha muitos fãs. No entanto, a maioria de seus fãs eram garotas entre 15 e 18 anos. Essas garotas queriam seu príncipe encantado, e espada perversa blindada de prata encaixava muito bem nessa descrição. Elas eram loucas por ele desde que ele era jovem, bonito, poderoso e corajoso. Portanto, ouviram-se gritos estridentes de jovens garotas ao redor da plataforma quando a espada perversa blindada de prata apareceu. Em comparação, Onisvord, que estava usando um robe áspero e carregando uma espada enferrujada, parecia um espectador. Ele parecia muito calmo e não recebia muito aplauso. Este espadachim discreto e frio era como a sua espada enferrujada. Todos os dois tinham deficiências e pareciam muito medianos.
Ah, você se atreve a aceitar o desafio. Você não é páreo para mim. É melhor se render. Espada perversa blindada de prata esfregou o queixo e sacudiu o cabelo longo e liso. Ele manteve sua imagem perfeita aos olhos de suas fãs do sexo feminino, e ele não parecia assustado com o famoso Onisvord quando um sorriso casual apareceu em seu rosto. Pegue sua espada, uma espada, disse enquanto ele movia as sobrancelhas. Ei! Você realmente quer lutar? Há muitas pessoas assistindo à luta. Se você perder, ficaria muito ruim. Que tal você se render? Espada perversa blindada de prata tentou o seu melhor para explicar a situação para Onisvord. Sua voz foi claramente ouvida por todos através da matriz mágica de amplificação na plataforma. Muitas pessoas quase caíram no chão depois de ouvir isso. Esse cara é realmente arrogante. Ele se atreve a dizer isso, Onisvord sem vergonha no rosto. Tink. A resposta de Onisvord foi um traço de energia da espada.